Olá, olá. Vamos esperar aqui. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que a gente vai esperar aqui todo mundo entrar. Pra gente começar a nossa live hoje. Olá, doutora Aline. Tudo bem? Vamos esperar aqui a doutora Ana Júlia, só um minutinho. A Ana Júlia, só um minutinho que a gente já... Esperar a doutora Ana Júlia, aí a gente já começa, tá bom? A gente vai falar hoje sobre a reforma da Previdência. Boa noite, Aline. Doutora Aline, minha colega, uma advogada excelente também. Tá me devendo gravar uma live comigo, né? Mas logo, logo a gente consegue convencê-la. Deixa eu esperar a doutora Júlia entrar aqui, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Peraí. Só um minutinho, gente. Deixa eu esperar aqui a doutora Ana Júlia. Peraí. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Deixa só a doutora Ana Júlia entrar. Só um minutinho. Fixei o comentário aqui. Só um momentinho, gente. Deixa só a doutora Ana Júlia entrar. Boa noite. Boa noite. A Rafa também. Rafa é outra pessoa maravilhosa. Só tem gente top aqui. Oi, Marise, linda! Que saudade! Aqui a Ana Júlia entrou aqui, vamos... Vou chamar a Ana Júlia aqui, só um minutinho, gente. Que legal, doutora Marise. Tá bom, Marise. Eu entendo. Mas muito obrigada por entrar na nossa live. A Rafa também vai para aula. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, doutora? Que prazer! O prazer é meu! Ai, que delícia! Eu já fiz um curso com a doutora, se eu não me engano, foi no Legal. Inclusive, a doutora Aline e a Rafa, que estavam aqui presentes também, foram nesse curso. Só que eu não continuei na área do previdenciário. Eu fui para a área empresarial. Mas é uma dúvida muito recorrente. E para quem não conhece a doutora, eu gostaria que ninguém melhor do que você para se apresentar. Suelen, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer falar com você, que inclusive você já falou que não seguiu na área previdenciária, mas tem aí um público que também tem interesse em conhecer um pouquinho o direito previdenciário. Que bom que você foi minha aluna, né? Mas, infelizmente, você não quis ficar, mas não tem problema. Vai que mais pra frente você decida voltar aqui pra gente.
Ou eu sou advogada, trabalho com previdência. Agora, eu sempre falo números, mas é desde 99, nós estamos em 2020, há exatos 21 anos. Então, eu vivo realmente aí o direito previdenciário há muito tempo. Sou professora, né, em cursos de pós-graduação e em cursos de extensão em prática previdenciária. E eu sou aquela Débora querida, um beijo. Sou aquela eterna apaixonada aí pelo direito previdenciário, né? Eu vivo, eu respiro. E assim, a gente vai vivendo. Sou advogada. Antes eu brincava que eu era mais professora do que advogada. Agora eu falo que eu sou mais advogada do que professora. Mas eu consigo hoje passar um pouquinho aí da minha advocacia. Hoje o meu objetivo, ele é realmente passar um pouco da minha advocacia, da minha vivência no escritório, para os meus alunos. Então, essa é o objetivo na vida da docência e da advocacia. Juntou as duas coisas e, graças a Deus, a gente está... A Uli, um beijo. Está fazendo aí um trabalho bem bacana, tá bem gostoso. Estou bem feliz. Ai, que bom. Então, eu gosto de compartilhar conhecimento aqui no meu Instagram, porque mesmo para os colegas advogados, que a gente também tem vários que acaba seguindo, querendo saber mais, ou até mesmo para futuras parcerias, né? Porque quando a gente precisa de alguém de outra área. E eu gosto muito de lidar com isso, de aprender, por mais que hoje eu não estou nessa área, eu acho importante a gente discutir, ter o mínimo de conhecimento, né? E quais são as principais dúvidas que eu escuto, que chegam até mim? Poxa, Sueli, o que de fato mudou? Porque a gente teve aquele boom de informação, né? Por idade, por contribuição. No final, você percebe que ninguém entendeu nada. E aí, quando começa a te perguntar, mas como que vai ficar? Eu perdi... esse tempo, essa lacuna de tempo, faltava pouquinho tempo para me aposentar, aí veio a reforma, o que vai acontecer? Aí eu queria que a doutora explicasse um pouco esse mundo aí para quem não entende e já está preocupado ou em advogar nessa área e quer saber como explicar, ou para quem realmente quer se aposentar, já quer se programar, quer entender um pouco isso. Na verdade, a gente vem passando aí por um turbilhão de informações, como você bem colocou, né? Então, desde a emenda constitucional 103 e depois diversas portarias. Agora nós tivemos um decreto regulamentador de julho, que é o decreto 10.410. Nós passamos aí por realmente diversas mudanças no cenário previdenciário. Então, o que as pessoas nos perguntam hoje quando chegam no escritório é: quando eu vou me aposentar, tá? E quando começou eu trabalho com previdência, como eu disse, há 21 anos. E eu tenho que fazer uma separação de como era e de como ficou. Isso. E eu falo que eu passei por um processo realmente, um processo muito diferente. Porque você trabalha com uma coisa há muitos anos, com regras, obviamente, que os requisitos eram os mesmos, mas a gente sofria diversas mudanças, parte procedimental do INSS. Eu brinco que eu saí da fila do INSS para entrar na era do INSS digital. Toda essa parte do quê? Essa parte de forma, tá? Mas a hora que muda o quê? Toda a questão de requisitos, aquilo foi algo devastador. E qual é o papel do advogado nesse momento? Porque eu me lembro que eu estava participando de um simpósio, acho que, se não me falha a memória, foi na OAB de Sumaré, e estava com uma desembargadora, a doutora Marisa Santos, e eu falei: como que a senhora está? Ela falou: estou estudando muito. Mas daí eu parei para analisar a situação. A doutora Marisa é uma sumidade do direito previdenciário, só que ia demorar para as coisas chegarem até ela. Eu era a linha de frente, eu sentia aquilo no meu escritório, quando meu sócio, quando meu marido, quando alguém que trabalhava comigo perguntava: e agora, como ficou? E por um momento eu falei: eu não sei, eu vou ter que parar, vou ter que estudar. E ninguém vai perguntar para a juíza, ninguém vai perguntar para a desembargadora, ninguém vai perguntar para o ministro. Quem que é a linha de frente? Nós, os advogados. Então, aí começou a me dar o quê? Me dar uma necessidade de apurar todas aquelas mudanças.
para passar para os nossos alunos. Então, foi um momento de muita transformação, transformação de conteúdo, do que a gente já sabia, de como que a gente ia lidar com as regras de transição. Você faz aquela pergunta, eu estava há pouco tempo para me aposentar. Será que eu me enquadro em como que vai ficar agora? Eu só vou me aposentar aos 65 anos? A mulher já pergunta, eu só vou me aposentar quando eu chegar ali nos 62. Então foram muitas mudanças, sem dúvida. Então eu tinha duas espécies de aposentadorias, né, programadas, tirando a especial, que era uma era aposentadoria por tempo de contribuição, que era muito famosa, que era a proteção do risco trabalho exagerado, a pessoa trabalhava muito, depois de ter 35 anos de trabalho homem e 30 anos mulher, ele podia se aposentar, tá? Independente da idade. Agora, eu tinha aposentadoria por idade, que ela também demanda um tempo mínimo de contribuição, que eram 180 meses de carência, à época, 60 anos mulher e 65 anos homem. Eu tinha aquelas duas situações, que todas as pessoas conviviam com aquilo. Eu tenho certeza que mesmo você não sendo, você falou que já fez um curso, mas mesmo você não vivenciando aquilo todo dia, que não é da sua área, você sabia dar esse direcionamento para o seu cliente, muitas vezes no escritório de contabilidade. Agora não. Agora a situação é muito diferente. Por quê? Porque além dessas 4 regras de transição que nós tivemos na aposentadoria por tempo, essa acabou. Eu estou passando por um momento de transição, de fim dela, que vai demorar muito tempo para acabar essas regras de transição. A aposentadoria por idade também mudou. Uma parte conceitual, uma parte de requisitos, aumentou a idade mínima para a mulher, criou o requisito tempo de contribuição e não só o requisito carência. Então, são muitas e muitas e muitas novidades que hoje eu falo. Aquele que trabalha com previdência, hoje, realmente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser especialista. A advocacia previdenciária, hoje, ela não é mais para aventureiros. Então, hoje, quero trabalhar com previdência? Nós vamos estudar previdência. Por quê? Porque nós temos que direcionar o nosso cliente dentro do nosso escritório para o melhor benefício, porque nós podemos colocar muitos clientes em riscos gigantescos. E hoje, a hora que eu estava vindo para a live, eu estava me trocando. Falei, meu Deus, coloco camisa, coloco vestido, de repente, porque para mim sempre é um evento. Por mais que a gente não esteja juntas aqui presencialmente, para mim isso é um evento. E eu sempre tenho o quê? A gente tem os nossos espectadores, então eu falo que arruma cabelo, coloca brinco, coloca colar, aquela coisa toda. E daí eu pensei, eu posso mudar de roupa, se eu quiser, fechar um pouquinho, colocar um colar, colocar um brinco. Agora, a aposentadoria, uma só. Você só pede, você só aceita ela uma vez. Não é como trocar de roupa. Então, aquele que cuida da sua aposentadoria, ele está cuidando não só do seu futuro, ele está cuidando do futuro de uma família inteira. Então, é muito importante que esse profissional da área do direito ele esteja alinhado com esse monte de mudanças, para que realmente ele garanta o quê? A subsistência digna, não só de um segurado, mas de uma família inteira. Mudou muita coisa? Sem dúvida. Nós ainda temos regras de transição, nós temos o direito adquirido para quem preencheu os requisitos até o início de vigência da reforma da Previdência, que é até 13/11/2019. Tá? Então, eu tenho ali várias possibilidades para oferecer para o meu cliente. Mas precisamos estar devidamente preparados. Tá? Não acabou de uma hora para outra, Suelen, não acabou. Mas nós temos que tentar alinhar aí o melhor benefício, a melhor regra de transição. Tá? E isso engana muito, porque quem fazia, não era advogado especialista, mas fazia esse tipo de trabalho também, as contabilidades também, né, faziam muito, acho que ainda fazem, mas dificultou realmente o trabalho. Você percebe que ainda tem gente correndo esse risco de tentar fazer. Porque quando você entra lá no meu INSS, ele te dá muita informação. Eu não sei se todo mundo que está acompanhando a gente aqui já conseguiu entrar no meu INSS para checar até a própria situação. Parece ser claro, né? Parece ser, tá assim, não tá tudo aqui. O tempo que você contribuiu, alguns que faltam, aí você consegue emitir até alguns relatórios. Só que exatamente. você fala assim, eu preciso
eu quero pagar um pouco a mais para poder tentar receber a mais. Será que é possível? E se você não fizer os cálculos corretos, isso eu tenho plena ciência, você vai incorrer em um risco muito sério e irreversível, não é? Porque Com a certeza. pessoa, não, você paga aí mais um pouquinho, mas um pouquinho quanto? Como que você conseguiu chegar naquele valor para você poder aumentar? Como que funciona isso? Então, realmente, o que a doutora falou é de extrema importância. Tanto que quando, assim, eu particularmente, quando eu faço algum trabalho que é fora da minha área, eu sempre procuro fazer parceria, porque é um risco da vida da pessoa, né? Porque parece ser fácil, até para quem já fez, mas não é, porque não tem todas as informações lá. E você não pode confiar do jeito que tá ali, né? De forma nenhuma. Além de não ter todas as informações, elas não são fidedignas, a gente tem muito o que melhorar. Como você falou, quero pagar um pouquinho a mais. Daí a gente tem que pensar, será que vale a pena? E hoje nós temos várias possibilidades aí de melhorar benefício. A lei deu o quê? Tanto a lei, tanto a emenda constitucional quanto o decreto, eles deram algumas brechas que a gente consegue trabalhar, sim, benefícios mais vantajosos. Só que para isso, criou-se um novo produto nos escritórios de advocacia previdenciária, que é o planejamento previdenciário, tá? Então, existe uma hora certa para planejar? Sim, com certeza, existe esse momento. Só que o cliente precisa o quê? Ele precisa ter essa consciência. Eu preciso chegar até onde? Até o momento do estudo, até o momento do consultivo. Por exemplo, você trabalha com a parte empresarial, a pessoa traz um contrato para você analisar, coloca o risco. Legal. Ele não chega para você só quando a lide já está o quê? Já está evidente. Então, existe o consultivo preventivo na área civil. No previdenciário, não existia. Vamos lá, vamos dar a entrada, ver o que dá, a gente aceita qualquer coisa. Isso é extremamente perigoso. Então, hoje a gente vem aí numa tendência de fomentar esse direito previdenciário consultivo, esse preventivo, para garantir um melhor benefício para o nosso segurado. E hoje é plenamente possível a gente oferecer esse serviço através de uma análise de uma vida inteira contributiva, onde dá para a gente melhorar, se dá para melhorar. Porque tem coisa que não dá, tá? Infelizmente, tem coisa o quê? Tem coisa que não dá para a gente o quê? Para a gente melhorar. Mas a gente precisa pensar em todas essas questões. Hoje eu acabo passando esse medo realmente para o profissional, para os profissionais da área, porque eu preciso fomentar esse estudo. Vamos estudar, porque isso aqui não é brincadeira. Isso é muito sério. Como você disse, qual a responsabilidade do médico? O médico tem uma vida nas mãos. E nós? Nós temos o quê? Muitas vezes você tem um patrimônio de uma pessoa na mão. Muitas vezes você tem o quê? Você tem aquele benefício que vai manter toda aquela família. Então, passa a ser uma responsabilidade muito grande do advogado. Eu falo muito. Cuidado. Analisem. Vale a pena fazer o quê? Vale a pena fazer esse preventivo. Cuidado para sacar o primeiro benefício. Depois que você sacou o primeiro benefício e tá tudo errado, sacou o piso e fundo de garantia, você aceitou aquela roupa. Você não tem mais como tirar aquela roupa do corpo. Você imagina, se você tava o quê? Se você tiver frio, você não vai poder colocar um casaco. Você vai ter que continuar de regata. É isso que eu tenho que passar para o meu cliente e passar para o meu aluno, sempre. A responsabilidade é gigantesca, gigantesca. Eu creio, assim, eu falo por mim, eu fico sempre muito tensa, muito apreensiva quando eu vou fazer alguma coisa para o meu cliente, independente do que seja. Porque eu tenho isso bem claro na minha mente, sabe? Eu tô fazendo como se fosse para mim. Eu faço de tudo para dar certo, para que eu consiga. Lógico que nem sempre a gente vai conseguir o êxito, né? Porque não depende só da gente. Mas, assim, eu sempre fico com essa preocupação. Isso, para mim, é muito, assim... A profissão realmente de advogado realmente também não é para covardes mesmo. Porque você tem que desbravar o mundo e, às vezes, você tem que ser a pioneira, né? Naquilo. De repente, você não tem sempre aquele auxílio que você precisa e você tem que... É você que tem que ir e achar as respostas.
E isso realmente, para mim, é muito normal ficar tensa. Sempre eu fico tensa. Se tem uma audiência, eu fico tensa. Se tem um trabalho, eu fico tensa. Mas tensa no bom sentido que eu falo, de você querer amarrar todas as pontas, ver se você realmente analisou tudo aquilo que poderia, ler bastante, estudar muito. Toda ação é um estudo. Eu acho que isso tem que ser inerente, inerente do advogado, tem que ser. Isso daí, para mim, é o que eu creio, né? Eu não gostaria de entregar uma causa minha para alguém que, vamos fazer, vamos lá ver o que deu, né? Mas, assim, por isso que eu resolvi focar. Eu falei, não, eu vou trabalhar com uma coisa e vou nessa área aqui, porque realmente é um mundo novo. E cada área do direito que você tenta entender, você vê que é um mundo. Não é um livro, é um mundo. Tem muita coisa ali, tem muitos porquês, tem muita informação. Então, assim, realmente não é para aventureiros, não é para amadores. E, inclusive, teve uma pessoa aqui, doutora, que ela perguntou, ela pediu aqui, a previdenciarista na medida certa. Ela pediu para indicar um bom curso de planejamento previdenciário. Olha, eu tenho um site, né, que é o www.cursosanajuliagisele. Nós não temos ainda o curso de planejamento lá, mas nós temos o quê? Nós temos o curso, vai entrar agora, semana que vem vai ter uma novidade aí, que são as novas aposentadorias. Temos lá, tem o site do Legale também, que tem o curso de planejamento previdenciário, que é da doutora Maura, é muito interessante. Então, a gente vem com o quê? Que a gente vem com muita novidade, realmente. A Jordana está perguntando, a emenda fala só em tempo para aposentadoria por idade, e o INSS bate em carência há mais tempo. Como vai ficar? Qual é o entendimento de vocês? Jordana, só para te responder, o decreto também fala o quê? O decreto fala em tempo mais carência. A prática do INSS hoje é considerar o quê? Tempo e carência. Requisitos são tempo e carência para o INSS. Se futuramente vai ter briga com relação a isso, daí os tribunais vão o quê? Vão se posicionar. O entendimento do INSS, eu já tive mais de 100 processos, o quê? Finalizados pós-reforma da Previdência, após 13/11/2019. O entendimento do INSS é tempo mais carência, tá? E o decreto também fala isso. Bom, respondi já a pergunta no meio do negócio. Não, aqui. tá certo. Hoje, Suelen, uma coisa bem importante, eu olhei aqui a questão dela me perguntando. Uma coisa bem interessante que hoje vem acontecendo. Mudou muito nome, é um negócio de doido. As pessoas falam, nossa, mas não é mais aposentadoria por tempo? Não existe mais aposentadoria por tempo no decreto, na emenda constitucional. Eu tenho o quê? Eu tenho as regras de transição para aquelas pessoas que já estavam filiadas ao regime geral até 13/11/2019. Eu também não vou ter mais a aposentadoria por idade. Eu tenho uma aposentadoria chique, chama aposentadoria programada. Essa é a nova aposentadoria, tá? Idade e aposentadoria por tempo são só nas regras de transição, para aquelas pessoas que já estavam filiadas ao regime geral de previdência social até 13/11/2019. Para aqueles que ingressaram depois, agora eu vou ter essa nova modalidade de aposentadoria. Então, se alguém te perguntar como chama a nova aposentadoria, ela chama aposentadoria programada, aquilo que você programa. E ela tem como requisitos o quê? Ela tem como requisitos a idade mínima para o homem de 65 e para a mulher de 62 e tempo de contribuição de 15 anos conforme a emenda constitucional e a questão do quê? Da carência, tá? O decreto fala em carência, mas a emenda só falava em 15 anos de contribuição. Ai, doutora, tá chovendo umas perguntas aqui. Ó, você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá chovendo perguntas aqui. Tá ouvindo agora? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Me ouve? Melhorou? Bem pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Normal? Normal. Tem duas perguntas. Você consegue ler aí? Ó, vamos lá. Aqui. A perda da qualidade de segurado pós-benefício por incapacidade trazida pelo decreto
Qual a orientação para o cliente? Thaís, na verdade, o decreto ele não fala mais no quê? Ele não fala mais no prazo de 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade, tá? O decreto 10.410, ele não trouxe isso mais. Era do decreto 3.048, certo? Nós vamos tentar nos basear aí 12 meses após a cessação da doença, segregação compulsória. Vai ser a nossa linha por enquanto. Vamos ver se melhora. Vou para a próxima. Agora você me ouve? Sim, tranquilo. Na aposentadoria por idade, o INSS está usando tempo de contribuição e não carência? Qual o correto? Adriana, o INSS está usando para as aposentadorias o quê? Nas regras de transição, ele usa na aposentadoria por idade, para quem preencheu os requisitos após a emenda constitucional 103, ele usa 180 meses de carência e 15 anos de contribuição. Ele usa os dois. A discussão é que a emenda constitucional só falava em tempo de contribuição e não em carência também. Mas o INSS, inclusive por conta do decreto, por conta da portaria 450, ele usa os dois requisitos, carência e tempo de contribuição, tá? Vamos ver se tem mais alguém aqui perguntando. Quem quiser, quem tiver dúvida também aproveita. Pode perguntar, pode perguntar. A gente vem vivendo o quê? A gente vem vivendo todas essas mudanças aí, que vocês já deve estar acompanhando também, né? Porque o direito previdenciário, Suelen, ele é midiático, ele está na mídia agora. Por quê? Nós estamos com as agências fechadas, nós estamos aproximadamente, a reforma é de novembro, nós estamos no mês 8, então a gente está aí há quase 10 meses da reforma, nós vamos ter um ano da reforma da Previdência no dia 13 do 11, né? Mas o sistema só começou a funcionar a partir de abril, você imagina? É muito complicado toda a situação, então, toda aquela espera, as pessoas aguardando o quê? Aguardando o processamento do INSS. Eu confesso que o meu primeiro curso sobre a reforma da Previdência foi 16 de janeiro de 2019. 2020. Eu tinha certeza que a gente já ia ter sistema. Tanto que eu prorroguei aí para 2 meses da reforma para dar o curso. Imagina, ele saiu em abril o sistema. Hoje eu dou um curso já com o quê? Com todo o sistema do INSS. As análises dele. Mas o INSS demorou muito para fazer as análises pós-reforma. Ainda hoje, cartas de concessão não estão sendo geradas, a gente está tendo que se virar muito ainda. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Mudanças na aposentadoria especial, doutora. Quais pontos foram alterados e devemos nos atentar? Bom, a aposentadoria especial, ela foi uma outra aposentadoria que teve uma transformação gigantesca, mas ela se mantém o quê? Ela se mantém aí em destaque, tá? Das demais, ela tem uma regra de transição que, a meu ver, é bem interessante, que para aqueles que estão aí, que estão expostos a agentes agressivos com mais de 25 anos, é bem legal, eu gosto muito, que é a regra da pontuação, que é 86 pontos fixos. Eu gosto muito. Agora, a nova aposentadoria especial, a idade mínima é muito agressiva. Nunca que um segurado que trabalha no chão de fábrica com ruído de 100 decibéis ou uma profissional da área da saúde vai aguentar o quê? Vai aguentar trabalhar aí até os 60 anos. É humanamente impossível, a meu ver, manter-se no mercado de trabalho exposto aí a agentes agressivos prejudiciais à saúde e à integridade física. Então, foi uma aposentadoria que teve uma regra de transição só, que é essa de pontuação. Eu acho interessante porque ela é uma regra fixa, tá? Eu não preciso fazer, ela não é progressiva, as outras regras todas são de progressividade, essa não é de progressividade, então é interessante. Posso juntar tempo comum mais os 25 anos, tá? De atividade especial, mas é cruel, né? É bem cruel, porque eu não tive para aquelas pessoas que estavam há muito pouco tempo para se aposentar, 6 meses. Não entra em nenhuma regra de transição. Então, para a aposentadoria normal, né, por tempo de contribuição, as regras de transição, elas foram realmente mais brandas, mais possibilidades.
inclusive para aquelas pessoas que já estavam o quê? A um passo da aposentadoria. A especial, não. Outra coisa já que a gente também não tem mais é a conversão. A conversão foi só até conversão de tempo especial em tempo comum, é até 13/11/2019. O resto é só aposentadoria especial. Só se eu for me aposentar com 15, 20 ou 25 anos, tá? Preciso ter todo esse tempo de aposentadoria, de tempo especial, de tempo exposto aí aos agentes agressivos. Mas tem muita coisa que realmente, que realmente mudou. Algumas possibilidades você consegue visualizar na aposentadoria especial, sim, mas a transição eu acho mais interessante do que a regra fixa. Bem mais interessante. A regra fixa eu chamo de regra nova. Tem mais perguntas? Vamos lá. Tem um caso que a pessoa tem 9 anos comprovado pela CTC. A CTC, gente, para quem está assistindo, é certidão de tempo de contribuição. E com ela preenche o requisito de 15 anos para aposentadoria por idade. Como protocolar pelo meu INSS? É o Caliston. Caliston, se você for advogado e no seu estado tiver o quê? E se no seu estado tiver o acordo de cooperação entre o INSS e a OAB, eu sugiro que você use o acordo de cooperação técnica, que muitas pessoas chamam de INSS digital. Ele é fantástico. Se não, você pode fazer o protocolo pelo meu INSS juntando essa documentação, tá? Mas eu, particularmente, só trabalho com acordo de cooperação técnica. Eu acho que se a OAB disponibilizou aí esse instrumento, que, a meu ver, está sendo muito útil, a gente tem que usar, tá? Mas você pode fazer o protocolo normal, o requerimento, e fazer a juntada da documentação. A documentação ela é digitalizada, tem que ser em PDF, colorido, tem toda uma formatação, 150 dpi, tem todo arquivos de até 5 MB, tem toda uma formatação, mas se você for usar o meu INSS, vai ter explicação. E também vai ter essa mesma explicação se você for usar o acordo de cooperação técnica. Tem mais perguntas. E tá bombando aqui de perguntas. Vou lá pro Bruno. Quais os requisitos de... Travou? Voltou. Não tem mais aposentadoria. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo agora? Voltou. Vamos lá. Quais os requisitos? Eu vou responder o Bruno. Quais os requisitos de aposentadoria por tempo pela nova regra? Pela nova regra, Bruno, eu não tenho mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ela foi extirpada. O risco social, trabalho exagerado, ele não é mais coberto pela Previdência Social. O que eu tenho são regras de transição para aquelas pessoas que já contribuíam para a Previdência antes do quê? Da reforma, até 13/11/2019. Mas vou te contar uma coisa, Bruno. Para aquelas pessoas que estavam muito distantes dessa aposentadoria por tempo, elas não vão se enquadrar em nenhuma regra de transição. Elas vão se enquadrar apenas na nova aposentadoria, que é um mix de idade e tempo de contribuição, que é a nova aposentadoria programada. Acaba-se a aposentadoria por idade e acaba-se a aposentadoria por tempo. Eu tenho agora a aposentadoria programada. Vamos lá. Pós-reforma, é exigido 20 anos de contribuição para homem. Mas esse tempo é gradual, como na idade da mulher? Jordana, na verdade, não é que é exigido 20 anos para homem. Para aqueles homens que ingressaram após 13/11/2019, o homem tem que ter 20 anos. Não é gradual, é 20 anos. Se eu tivesse um filho, ele ingressasse no regime geral hoje, para ele se aposentar, porque ele ingressou já sob o quê? Sob a égide da emenda constitucional 103. Ele tinha que ter 65 anos de idade, com 20 anos de tempo de contribuição, tá? É essa a nova regra, para aqueles que ingressaram pós o quê? Pós emenda constitucional 103. Não tem progressividade, não é gradual. Sou bacharel ainda, Caliston. Caliston, pode usar o meu INSS, tá? Se Deus quiser, você vai passar. Se Deus quiser, vem logo aí essa prova, né? Tanta gente esperando. E a gente também tá torcendo tanto para os colegas. E eu me imagino muito, sabe, Suelen? Eu estava conversando com meu marido esses dias. Acho que foi ontem, indo para o carro, indo para o escritório. Eu trabalho com meu esposo. E daí eu falei...
eu me imagino no lugar do Caliston hoje. Porque eu vivi tão intensamente, eu não sei você, essa espera de OAB, aquilo para mim era o divisor de águas da minha vida. Eu tinha colocado todas as minhas fichas ali. Você imagina a gente estar aguardando uma segunda fase, desesperado, que a gente não aguenta mais nem esperar. É cruel. É muito. É cruel. Cruel. Nossa. Acredite, sinto o que você está sentindo, Caliston. Estou torcendo por você. Mas vai passar. Vai passar e vai dar tudo certo. É isso que a gente tem certeza, né? Vai passar. Se Deus quiser, se Deus quiser. Amém. Ó, ele já começou uma pós também previdenciária aí, ó. Parabéns. É importante isso, é não ficar parado. É a gente não deixar que a situação nos leve. Apesar de ser complicado. Ó, a minha sócia, Gisele Paiva, chegou aqui. Uma graça, deve estar na correria. A Lete, né? Nos resumos de cálculo, depois da reforma, aparece o tempo de contribuição em grupos. Exatamente. Tá lá, 30 grupos. Mas tempo de contribuição tem 29,4 meses. Então, eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado com essas questões do resumo de documentos, tá? Eu vou chamar de Lete. Lete, você toma cuidado com isso. Você pode até ver os grupos que estão no resumo do cálculo, certo? Que eu chamo de extrato de contagem. Mas eu quero que você desça um pouquinho e analise o quê? Análise de direito pós-emenda. É ali que você vai verificar o direito do seu segurado. Ali o INSS vai colocar o quê? O tempo de contribuição até 13/11 e vai mostrar todas as regras de transição, tanto da aposentadoria por idade quanto da aposentadoria por tempo. Tá? A questão dos grupos, ela ficou bem o quê? Bem complexa. Não mostra mais daquele jeito que a gente era acostumado. Mas analise a folha seguinte, que é análise de direito pós-reforma. É fantástico, você consegue direcionar bem. Esse foi um outro passo, como eu falei para você. Nós passamos aí por muitas o quê? Provações. Eu queria saber como que isso ia estar desenhado. Eu queria entender como que vai estar desenhado. Porque eu me baseava na emenda constitucional número 20 de 98. Eu vivi aquela transição. Pouco, mas eu vivi. Então, eu tinha um cálculo até 16/12 de 98, que foi a emenda constitucional. Eu achava que ia vir da mesma maneira, e não veio. O INSS foi mais arrojado dessa vez. Então, a cada nova análise, meu coração se enchia de desesperança, eu queria mostrar, eu queria guardar. Eu brinco, eu falo sempre com a Gisele, eu tenho uma quantidade de análises e de carta de concessão pós-reforma que é minha vida. Uma vez pediram para mim, eu não dou, não vendo, não troco, só mostro para os meus alunos na hora dos meus cursos. Eu quero explicar, para cada análise eu criei o quê? Eu criei uma impressão realmente. Então vale muito a pena a gente entender a análise do INSS. A base vai estar aí com toda certeza. Tem outra pergunta aqui, da Moraes. Vamos lá. Moraes. Mônica Moraes. Homem inscrito até 13/11. Se aposenta com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Sim, Mônica, o INSS está pedindo a carência também, tá? Não vai ter jeito. Tá no decreto, tava na portaria 450, começou no ofício circular 64, foi para a portaria 450 e está no decreto, tá? Se vamos ter uma briga futura, aí é outra conversa, mas hoje ele está pedindo análise do INSS, tá? Ele pede 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Então, não adianta, se você quer ganhar o seu processo no INSS, você vai ter que ter esses 3 requisitos. Vamos mais aqui. Acho que agora... Bom, agora... parou, mas quem quiser, quem tiver dúvida. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Então, quer dizer que agora, quem não está na fase de transição, quem não, assim, já perdeu, né, não está na fase de transição, ele vai ter que, nas novas regras, ele vai ter que ter os 2 requisitos, tempo e contribuição. Ou seja, se você não tiver, só tiver idade, você não contribuiu, você não vai ter mais aposentadoria. Mas você nunca teve, Suélia. Sempre eu tive que ter o quê? A contribuição, que era a carência. Eu sempre tive que ter essa carência. Eu sempre tive que ter uma idade, eu tinha que ter uma idade mínima
e tinha que ter o quê? Um tempo mínimo de contribuição. É muito importante vocês terem uma noção. Previdência social tem caráter contributivo. O que não tem caráter contributivo é o amparo assistencial ao idoso e ao deficiente. Esse é assistencial. A Previdência, ninguém recebe benefício da Previdência se não fizer o quê? Se não pagar, tá? Não houve uma mudança com relação a isso. Eu tive o quê? Eu tive um aumento de idade para a mulher e um aumento de tempo de contribuição para o homem, tá? Que pulou dos 15 para os 20 anos, certo? Mas essa contribuição sempre existiu. Ela existia lá em 91, eu só precisava de 5 anos e ela veio subindo. Ela veio subindo de forma progressiva, até que em 2011 chegou aos 15 anos, são 180 meses de carência. E agora, para o homem que ingressou no regime geral após 13/11, deixa de ser 15 e passa a ser 20. A mulher sai dos 60 e chega em 62, tá? Vamos lá, alguém me pergunta, Luísa, e se a pessoa... E se a pessoa... A Ana perguntou também? É, lá em cima, um pouco lá em cima. Professora, quando a INSS indefere auxílio-doença por conta de atestado médico, você vai direto para a justiça? Ana, preciso te contar uma coisa. Esses dias eu contei no meu Instagram, eu estava indo, tá? Eu entrava com pedido de auxílio-doença com apresentação de documentação médica, que nada mais é do que a antecipação, e o INSS negava, porque, obviamente, Suelen, os nossos atestados médicos, a maioria dos nossos clientes, eles são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Você não pede um atestado. Eles não fazem nos moldes corretos que o INSS quer. É um atestado que é um atestado cheio de detalhes. O médico do SUS, naquela correria, atendendo um monte de gente, não faz daquela maneira. E a grande maioria dos benefícios da antecipação era negada. O que eu fiz? Qual era a minha estratégia, Ana? Minha estratégia era negava. Legal. Nós não temos perícia médica desde março no INSS. Sem perícia. A Caixa Econômica aberta. Tudo aberto. Detran aberto agora, tudo aberto. O INSS está fechado ainda. Enfim, tudo parado. Não quero pagar benefício mesmo, só fico dando essas antecipações para quem tem essa documentação difícil de ser conseguida. E daí? Qual era a estratégia da Ana Júlia? Eu sempre falei, é uma estratégia, eu não sabia se ia dar certo ou não. Era dar entrada judicialmente, uma vez que o benefício era indeferido. Mas, Ana, venho te contar, eu estava indo para a justiça, com base no indeferimento, eu pegava o processo, mostrava o quê? Que eu tinha juntado a documentação, mas como não estava nos moldes da portaria, o benefício era negado, a antecipação era negada. E eu entrei na justiça, minha querida, o juiz extinguiu meu processo sem julgamento do mérito, eu entrei com vários, todos extintos sem julgamento do mérito, falando que não há resistência da autarquia, tá? Agora eu tô pensando na estratégia, se eu vou recorrer, se eu vou aguardar. Óbvio, eu não tenho entendimento de turma recursal, muito menos de TNU, porque é algo que é extremamente novo, mas a estratégia que eu estava usando era essa. Infelizmente, Ana, não deu certo, tá? Eu tinha certeza que ia dar certo, mas ele fala que não há configuração da resistência, que não há o quê? Não há negativo. Mas ele me dá uma luz no fundo do túnel. Ele fala que eu pedi auxílio-doença e não antecipação. Se eu tivesse pedido a antecipação, que é o que o INSS está garantindo por força de lei, que poderia sim ser o quê? Ser analisado. Então, talvez agora a minha estratégia mude. Eu não peço mais o auxílio-doença. Eu vou pedir o quê? A antecipação. Eu entendi isso na leitura da sentença, tá? Mas vamos aguardar, porque ele fala que não tem como ele definir ele agendar a perícia médica judicial, uma vez que não houve a negativa por parte da autarquia na perícia presencial. Eu tô pensando qual vai ser a estratégia usada a partir de agora, tá? Mas já conto o resultado da minha ação, foi negativo. Extinta sem julgamento do mérito, falta do quê? Falta de interesse processual, uma vez que não tinha resistência da autarquia. O prévio indeferimento administrativo. Vamos passar aqui. Eu gosto de falar muito, sabe, Suelen, de falar um pouquinho sobre
sobre os nãos que a gente toma. Porque, assim, é bonito mostrar que a gente ganha, 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 mas a gente perde, perde, perde também, tá? Era isso que eu tinha na mão. Eu tinha vários indeferimentos. E eu falei, vamos tentar. Eu acho que tem tudo para dar certo. O processinho era bem instruído, era o atestado médico que o cliente conseguia. Eu juntava, a gente subia a documentação, era analisado e era negado. Alguns eram concedidos? Alguns eram concedidos, sim. Mas alguns eram negados e a minha estratégia era a justiça. Mas agora eu estou pensando aí qual vai ser a próxima. Ou se vai ser um pedido do quê? Uma ação de concessão de antecipação de auxílio-doença. Talvez seja isso. Ou o quê? Aguardar a perícia judicial, a perícia administrativa. Porque ele não te dá a chance nem administrativamente de você recorrer disso. Ele fala para aguardar o quê? O agendamento da perícia presencial. É uma situação complicada, bem complicada. Mas, doutora, é isso que eu gosto e é isso que por isso que a doutora é reconhecida também. Porque eu, pelo menos, assim, se eu vou num profissional que só apresenta resultados positivos, eu vou desconfiar. Eu, como advogada, não, alguma coisa ali não tá certa. Porque nós somos humanos. A gente tem não só falhas, como também são, como você mesmo bem disse, são estratégias. Porque a gente não sabe o que está do lado de lá. A gente vai tentando, ó, vou por esse caminho, no próximo, então eu já vou um pouquinho mais para a direita, não muito, porque ele pode entender diferente. Então, isso que é ser um bom profissional, é saber que... E o advogado também é bem isso, que fique claro para quem também não está nos assistindo e não é advogado, que nós trabalhamos pelo meio, né? Não pelo fim, porque nem sempre o fim vai ser aquilo que a gente queria, gostaria, mas o importante é que a gente está tentando fazer o melhor. Essa acho que é a premissa básica, né? Tem a pergunta aqui. Mas eu gostei do que você falou. A palavra, nós usamos muito no escritório a palavra estratégia. E muitas vezes, viu, Suelen, a gente recua. Às vezes tomando uma decisão no escritório, uma decisão com a Gisele, que eu não sei se está nos assistindo agora. Quantas vezes a gente não recua? Ela me passou agora, eu fui indeferido um benefício, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falei, olha, vou te falar, eu fiz de uma outra maneira e deu certo. Pensa nisso. Tô pensando em fazer as 3 de uma vez. Obviamente, se desgasta mais. Mas o que a gente tem que pensar é em estratégia eficaz. Porque às vezes dá certo comigo e não dá certo com você. Exatamente. E daí eu tenho que pensar. Muita gente fala, Ana Júlia, você é a favor da perícia com médico especialista, né? A grande movimentação, tirando esse período de pandemia, a grande movimentação do escritório realmente voltada para benefício por incapacidade. E eu falo, na minha cidade, no Juizado Especial Federal que eu trabalho, não. Por quê? Porque, por exemplo, eu prefiro às vezes passar o meu cliente com um clínico geral do que passar com ortopedista, porque o ortopedista nosso nega tudo. Então, a minha estratégia, muitas vezes, pensando na minha região, é passar o quê? Tentar achar um problema secundário para eu tirar ele de uma perícia exclusivamente com ortopedista. Perceba, você tem que sentir a sua região, você tem que sentir quem está analisando o seu processo. E isso é o quê? É experiência. É você estar lá todo dia, você trocar. Nada melhor do que essa rede que nós estamos fazendo, que é o WhatsApp, que é o Instagram, porque a gente pergunta, eu tenho um processo para entrar na sua cidade, Suelen, me fala como que é tal perícia, me fala como é julgador. É importante a gente ter essa troca. Ele é legalista ao extremo, ou ele não é. Então, essa troca, nesse momento, é maravilhoso. E antes a gente não tinha. Né? Toda essa tecnologia está nos fazendo próximos. Isso é muito importante. Muito. E muito bom, né? Porque a gente pode... a gente consegue ter contatos com quem antes a gente nem iria sonhar, não iria ter condições, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem. E falando nisso, doutora, só para lembrar um caso que uma vez eu peguei uma ação e eu fui estudar alguns outros modelos, né? Quais foram os pedidos que fundamentaram as teses, para ver qual delas que eu achava que ia se encaixar melhor no meu caso. Porque nem todo caso, por mais parecido que seja, eles são iguais. Eles são distintos. Então, eu analisei uns 3, 4 e falei assim, beleza. Cheguei numa tese ali próxima de mais um e falei, ok. E caiu no mesmo, por coincidência, né? No mesmo juiz. E a decisão foi completamente ao contrário.
Aí você fala, poxa, mas o mesmo juiz deu essa decisão para fulano que pediu praticamente a mesma coisa, os casos muito similares, o meu pedido também foi muito similar, porque eu fiz dentro dessa tese, até porque tinha tido aceitação, e não foi aceito. Aí você fala assim, poxa, será que eu errei? Aí você lê de novo, lê umas 20 vezes e fala, nossa, o que que aconteceu? E nem sempre você vai conseguir achar essa resposta. Naquele dia ele resolveu julgar de maneira diversa. E isso é importante a gente ter ciência que acontece, né? Claro. Com certeza acontece, e as pessoas precisam ter o quê? As pessoas precisam ter ciência que as coisas não são o que não são iguais. Nossa, mas esse caso foi igualzinho. Isso. Perceba, dentro do INSS, administrativamente falando, cada servidor tem seu livre convencimento também, gente. É complicado essa situação, entendeu? Essa questão do livre convencimento do servidor, ela acaba o quê? Ela acaba, às vezes, me beneficiando e te prejudicando. Fala, mas o caso dela foi igualzinho ao meu. Ele pensou de maneira diferente. Porque a gente também pensa de maneira diferente. Também. A gente tem que entender isso, que existe o quê? Cada caso tem a sua particularidade. Cada caso tem a sua particularidade. A gente tem que levantar isso, tá? É bem interessante a gente sempre trazer. E tem gente que fala, ai, as minhas ações estão passando e o juiz está agendando perícia. Conversei com outros colegas, eles falaram que estão indo pelo mesmo quê? Pelo mesmo entendimento desse juiz que eu trabalho aqui. Mas é aquilo, ele é um juiz, ele não é todos os juízes. Eu não tenho decisão de tribunal superior com relação a isso, é algo muito novo, é algo do momento. É algo do momento. E nós vamos trabalhar com isso aí por um bom período. Mas a minha estratégia agora vai ser modificada. Você pode ter certeza. Nós vamos bloquear tudo, parou isso aqui, e nós vamos pensar qual vai ser a estratégia daqui para frente. Então, mais interessante é bolar estratégias. É muito bom mesmo. É o gostoso do direito, né? Claro que é. O pessoal está perguntando, eu também fiz, mas alguns médicos são mais advogados que nós. Basta antecipação conforme a resolução, o atestado constar período. Na maioria, basta na antecipação conforme a resolução, o atestado contar o período de afastamento. Claudinei, a gente chama do quê? Período de repouso, tá? Período de repouso, nome completo, CID da doença, tudo isso a gente precisa ter. E tem médico que não coloca. Eu já tive em deferimento porque, vamos supor, o nome era Suelen Colombo Silva. E o médico só escreveu Suelen Silva, o primeiro nome e o último. Não foi o quê? O nome está divergente. Então, assim, o meu nome é enorme. Ana Júlia Moraes Avanço Osório. É aquela coisa, casou, mas quis manter todo o sobrenome. E poderia ser o caso dele indeferir. A gente realmente não tem o quê? Não tem verdades absolutas. Doutora, do auxílio por incapacidade, fazer pedido de revisão solicitando perícia. Desta forma, nos casos que realizei, está em análise. Mas ainda vai ter a perícia, não antecipou, entendeu? Boa noite. No caso de pedir antecipação, o valor não ficaria pautado só um salário mínimo, Silvia. Exatamente. Mas o juiz entende o quê? Que não havia o pedido de auxílio-doença. Eu estou dizendo esse juiz. Então, não tinha como ser concedido algo que não existia no momento. O que eu tenho é só antecipação nesse período, tá? Então, hoje, o pedido, se eu for fazer novos, ou eu aguardo o INSS abrir, a gente colocar esse monte de cliente nas perícias, ou eu vou fazer o quê? Ou nós vamos ter que trabalhar na antecipação, tá? Pedido de auxílio-doença marcado, perícia suspense. Pediu auxílio emergencial. Juntou atestado por 2 vezes e foi deferido. Continua recebendo auxílio emergencial, ela terá de devolver? Olha, Leila, essa é uma questão que sempre me perguntam, tá? Até clientes meus que no meio da pandemia se aposentam e estão recebendo um auxílio emergencial. A meu ver, tem que receber, porque eu não posso acumular 2 benefícios. Tá? Inclusive o emergencial, que é para quem não tem renda, correto? Então, a meu ver, um dia vai ter que devolver. Como vai ser essa devolução, eu não sei. Já existe até uma guia para fazer a devolução, é uma GARI para devolver, uma DARF, não me lembro agora, para devolver. Mas eu não estou vendo quem está devolvendo, não. O pessoal tá
é gastando os dois. Mas, a meu ver, não pode ser acumulado. Vai ter que devolver. Inclusive, hoje eu tive uma antecipação de benefício assistencial deficiente, que é o LUAS deficiente, e estava lá. Se caso for concedido posteriormente à perícia, o valor da antecipação será descontado. Se vocês olharem os meus stories, eu postei essa decisão de hoje. Será descontado já esse valor, tá? Então, a gente sabe que que eu tenho que prestar contas. Se vai demorar para chegar essa prestação de contas, se vai chegar, daí a gente não sabe. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Recebeu antecipação, isso. A Rejane, minha querida, um beijo. A Loane, indeferimento de BPC idoso, alegando não cumprimento de exigência, atualização do CAD único. Todavia, foi cumprida a exigência. O que fazer? Recurso ou revisão, tá? Olha, eu falo para você o que eu faço. Você pode entrar com recurso, certo? Entrar com um recurso, mas daqui 30 dias, se já está atualizado o CAD único, dá uma nova entrada, porque ele pode ser o quê? Ele pode ser reanalisado. E a nova entrada, Loane, não interfere no seu recurso. Você está brigando pelos atrasados, tá? Dá uma nova entrada depois de 30 dias do indeferimento que você pode fazer isso. Mas, óbvio, não deixe de fazer o recurso para resguardar aí o valor dos seus atrasados. Vamos ver se temos mais aqui. Doutora, fala sobre agendamento para nós, advogados, através do termo de acordo de cooperação. Agendamento do que? Ah, querida, eu não estou precisando desse agendamento virtual, minhas coisas estão andando muito bem. Então, eu não fiz nenhum agendamento de atendimento virtual pelo acordo de cooperação, tá? Sem mentira, minhas coisas andam. Eu tenho DER de agosto já com concessão. DER do dia 18, DER do dia 10, já com concessão. Então, eu não fiz nenhum agendamento para atendimento virtual, mas foi uma outra vitória aí da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, que é esse agendamento de um guichê virtual, para você tratar aí com o servidor, tá? É como se fosse um atendimento por videoconferência, quando você marca uma videochamada com o desembargador, que seria os memoriais, é mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Joelma, no caso de indeferimento por causa do atestado, o que fazer? Ó, Joelma, é o que eu falei para vocês. Eu estou aguardando agora para saber qual vai ser a estratégia. Eu vou entrar na justiça, mas pedindo o quê? Pedindo agora a antecipação e não mais a concessão do auxílio-doença, que estava sendo o meu pedido inicialmente, tá? Então, eu vou agora mudar a estratégia. Porque para Ana Júlia não deu certo. Para Ana Júlia não deu certo. Talvez eu só aguarde o quê? Eu só aguardo a perícia médica mesmo. Por o laudo não estar de acordo. Geralmente é esse o indeferimento. Posso entrar na justiça? Flávia, respondi isso aqui. É exatamente isso. O meu juiz negou, falou que não teve a resistência da autarquia, tá? Talvez entre com o pedido de antecipação, mas vai muito da análise aí do juiz de vocês. Doutora, deixa eu te falar aqui, ó. Vão cortar a gente em 1 minuto e meio. Já? Já. Você acredita? Passou voando. Então, assim, antes que caia a live aqui e a gente suma aqui, eu queria de todo meu coração agradecer que a doutora separou uma parte do seu tempo, que eu sei que é difícil, é complicado o nosso dia a dia. Acho que é um prazer. Um prazer. Eu também gosto, mas eu sei que às vezes, assim, a gente tem que realmente separar um tempo. E eu gostei bastante de aprender. A doutora é uma referência para mim, acho que para todos os colegas. Se a doutora permitir, eu vou deixar salvo a live no meu IGTV e no YouTube. E depois, pode deixar salvo. Se as pessoas também tiverem mais dúvidas, de repente a gente marca uma mais para frente, né? Eu estou à disposição, minha querida. Muito obrigada. A gente pode marcar, fazer um quiz. Se os seus seguidores tiverem dúvidas, a gente faz um só de quiz. Para mim é um prazer. É um prazer. Muito obrigada, viu, Suelen? Eu que agradeço a todo mundo que ficou com a gente, que fez perguntas, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração.
Um beijo, gente. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.